Queridos, ontem nós estudamos sobre os 7 selos, estudamos os 6 primeiros selos. Hoje nós vamos estudar com vocês o 7º selo e o silêncio no céu. Você já ouviu falar sobre o silêncio no céu? Nós vamos estudar hoje com vocês este tema, recordando um pouco daquilo que nós apresentamos ontem, para que você entenda melhor a profecia de Daniel e de Apocalipse. Você precisa entender que a parte selada do livro de Daniel, abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 12. A parte selada do livro de Daniel não é todo o livro de Daniel, porque Daniel entendeu a sucessão dos impérios mundiais, do capítulo 2, do capítulo 7, mas Daniel não entendeu a parte que dizia respeito ao santuário e à purificação do santuário, o juízo celestial. Isso ele não entendeu. Por isso esta porção que dizia respeito ao tempo do fim foi selada. Em Daniel capítulo 12 nós lemos esta parte, quando o anjo disse para Daniel: sela este livro, sela esta profecia. Capítulo 12, abra sua Bíblia e vamos ler então o verso 4, Daniel capítulo 12 e o verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. No tempo do fim, a ciência não tecnológica, de telefone celular, de internet ou de televisão, não é esta ciência. A Bíblia está falando que no tempo do fim, a ciência da profecia, o conhecimento profético aumentaria de uma forma assustadora no tempo do fim. É isto que o anjo está dizendo para Daniel. E é o que está ocorrendo agora no tempo do fim. A compreensão das profecias de Daniel e de Apocalipse. Mas esta profecia estava selada até 1798, quando começou o tempo do fim, e de lá para cá ela está sendo aberta, mas era um livro selado. Mas vocês vão encontrar no Apocalipse um livro que está sendo desselado. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, vocês vão encontrar um livro selado com 7 selos, e para entendermos a profecia temos que compreender que o livro selado de Daniel é o mesmo livro selado com 7 selos do Apocalipse capítulo 5, que vai ser desselado, aberto pelo leão da tribo de Judá, que é Jesus. Portanto, queridos, aqui em Apocalipse capítulo 5, vocês veem um livro selado que seria desselado, capítulo 5, verso 1. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mas ele não continua selado. Ele vai ser desselado, vai ser aberto, selo por selo, pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Entendam também que Jesus recebe o livro da mão do Pai no capítulo 5, verso 7. Vejam aí no capítulo 5, verso 7 de Apocalipse, ele recebe este livro das mãos do Pai. Lemos então: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele pegou aquele livro, houve uma explosão de louvor no céu, porque ele era digno de abrir o livro. Jesus recebeu o livro da mão do Pai no lugar santíssimo do santuário celestial, em 1844. Este livro que ele recebeu é o mesmo livro selado de Daniel, que Daniel não entendeu, e Deus disse: sela este livro, porque vai ficar selado até o tempo do fim. Somente então será aberto, e a ciência profética vai se multiplicar, o conhecimento vai se expandir. Por isso, quando você chega em Apocalipse capítulo 10, vai lá para Apocalipse capítulo 10 agora, você vai encontrar o mesmo Jesus, com um livrinho na mão, mas que não está mais fechado. Agora é um livrinho aberto, porque o livro selado de Daniel foi aberto e desselado por Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo, que é este anjo poderoso e forte que está no capítulo 10, verso 1, tendo os pés sobre o mar e sobre a terra. Vamos ler então Apocalipse capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem,
e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho o quê? Aberto. A Bíblia fala de um livro selado e de um livro aberto. O livro selado é Daniel, a parte que fala do juízo celestial. E o livro aberto é o livro de Daniel, que foi desselado e aberto pelo leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E ao se abrir este livro, o livro de Daniel, que fala sobre o juízo celestial, houve aquela grande decepção de 22 de outubro de 1844. Por isso, o anjo disse para Daniel e para João que este livro, quando fosse aberto, seria como um mel na boca dos filhos de Deus, mas no ventre se tornaria amargo. Diz aqui no capítulo 10, vamos ler então o verso 9, capítulo 10, verso 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o. Nós temos que devorar o livro de Daniel e de Apocalipse, porque ele nos traz esperança. Mas quando o livro começou a ser entendido, foi esperança e alegria, mel na boca do povo de Deus. Mas a decepção de 1844 foi uma decepção amarga, de muito sofrimento e angústia. Mas o Espírito Santo ajudou-nos a entender a razão da angústia e da amargura. Toma o livro. E aqui diz o verso 10, tomei o livro e comi-o. Verso 10, na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos. Hoje o povo de Deus está cumprindo com esta missão, proclamando esta mensagem ao mundo. Queridos, existem dois textos que precisam ser entendidos. O primeiro texto nós lemos com vocês em Apocalipse capítulo 5, verso 7, quando Jesus veio ao Pai e recebeu o livro. Como os livros de Daniel e de Apocalipse falam dos mesmos assuntos, então você vai encontrar esse mesmo verso de Jesus vindo à presença do Pai para receber o livro em Daniel também. Daniel capítulo 7, verso 13. Abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 7, verso 13, você encontra o verso correspondente de Apocalipse 5, 7. Esses dois versos estão falando do mesmo assunto, do mesmo tema. Daniel capítulo 7 e o verso 13. Aqui nós lemos. Todos acharam? Vamos ler Daniel capítulo 7 e o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Guilherme Miller e o movimento millerita entendeu isto como sendo a volta de Jesus. Mas aqui está dizendo que Jesus Cristo, filho do homem, ele veio não à terra, não era a segunda vinda de Jesus, ele veio ao ancião de dias. O ancião de dias que estava sentado sobre o trono, e veio para receber o livro da mão do Deus Pai, o ancião de dias. Portanto, Daniel 7,13 está falando da vinda de Jesus ao Santíssimo para receber o livro selado, o livro que seria aberto. E lá em Apocalipse 5,7 diz que ele veio e recebeu o livro selado da mão daquele que estava sentado sobre o trono. E ele começou a abrir o livro. E então veio luz sobre o santuário celestial, luz sobre a vigência da lei de Deus, da santidade da lei de Deus. Ontem nós estudamos os 6 primeiros selos. Os selos são abertos no lugar santíssimo do santuário celestial, na presença do Pai. Selo após selo está sendo aberto. Ontem estudamos com vocês até o 6º selo. Hoje vamos estudar o 7º selo. Portanto, agora vamos para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. O livro de Daniel fala do juízo celestial, mas não explica o juízo celestial. Mas o Apocalipse explica detalhadamente o juízo celestial. Como se processa o juízo celestial? Isso está explicado nos 7 selos. Me perguntaram ontem, como nós podemos saber que o juízo dos vivos
ocorre durante o sexto selo. Qual é a base? Queridos, o capítulo 6 e 7 de Apocalipse está falando sobre selamento. Selamento é selar uma pessoa para a vida ou para a morte. Selamento é selar uma pessoa para a salvação ou para a perdição. A palavra de Deus fala de 2 sinais que selarão o povo. Um sinal é o sinal do Deus vivo, o selo do Deus vivo, que sela as pessoas para a vida eterna. Outro sinal é o sinal da besta, que sela as pessoas para a perdição. O selo do Deus vivo coloca em você o caráter de Jesus. E o sinal da besta coloca nas pessoas ímpias o caráter de Satanás. Pois bem, queridos, na Bíblia, selamento é sinônimo de julgamento. Selamento é sinônimo de julgamento. Está selado, está julgado. Por isso o juízo começou pelos mortos, porque os mortos já podem ser julgados. Desde 1844 estão sendo julgados. Porque uma vez que a pessoa morreu, ela já está selada. Não vai mudar mais a vida dos mortos. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para o lugar para onde tu vais, a sepultura, ali não há conhecimento, não há indústria, não há nada. Tudo quanto temos que fazer em vida. Mas chegará um momento em que os vivos devem ser julgados. E os vivos vão ser julgados quando o sinal da besta for imposto obrigatoriamente no mundo todo. Neste momento em que o sinal da besta começar a ser aplicado nos ímpios, o selo do Deus vivo começa a ser aplicado nos filhos e nas filhas de Deus. É o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Isto se chama julgamento dos vivos. Isto é antes do fechamento da porta da graça. E queridos, vamos deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Selamento, na Bíblia, é sinônimo de julgamento. Então vamos ler agora Apocalipse capítulo 8 e o verso 1, o 7º selo. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Os 7 anjos que têm as 7 trombetas estavam diante de Deus. Mas João só viu esses 7 anjos com as 7 trombetas quando o 7º selo foi aberto. João não viu os 7 anjos com as 7 trombetas antes do 7º selo ser aberto. Portanto, meus queridos, os 7 anjos com as 7 trombetas só entram em cena na profecia depois que o 7º selo é aberto. O 7º selo já foi aberto? O que você acha? Será que já foi aberto o 7º selo? Nós estamos vivendo no 6º selo. O 6º selo começou com o juízo dos mortos em 1844 e se estende até o tempo do fim, quando vai começar o juízo dos vivos. E quando vai começar o juízo dos vivos? Quando for aprovado de forma mundial o decreto dominical. Portanto, queridos, nós estamos vivendo plenamente no tempo do 6º selo. O 7º selo ainda não foi aberto. Quando for aberto o 7º selo, haverá cerca de meia hora de silêncio no céu. E então os anjos receberão as 7 trombetas. E vejam agora o verso 3, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Lembrem-se, irmãos, que anjo não pode interceder, ser sacerdote. Para alguém ser sacerdote, tem que pertencer à família daqueles por quem está intercedendo. Vou repetir. Anjo não pode ser intercessor. Para alguém ser sacerdote, intercessor, mediador, tem que pertencer à família daqueles por quem estará intercedendo. Por isso Jesus tornou-se carne. Por isso Deus, o Filho, nasceu da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, tornou-se homem, carne da nossa carne,
osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue, e se tornou nosso sacerdote, nosso representante. Então este anjo, mencionado no capítulo 8, verso 3, que tem um incensário de ouro na mão, é o anjo do concerto. Quando a Bíblia fala do anjo do concerto, fala de Jesus, é o anjo do concerto. Foi aquele anjo que lutou com Jacó naquela noite de angústia de Jacó. Aquele anjo que lutou com Jacó é o anjo do concerto, chamado Jesus. Ele é o anjo do concerto. É ele que tem o incensário de ouro na mão. E é ele que enche este incensário de ouro com muito incenso. Diz aqui no capítulo 8, verso 3, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Por que muito incenso? Porque aqui está falando da grande e última intercessão que Jesus fará. A última e grande intercessão que Jesus fará está aqui representada pelo incensário de ouro nas suas mãos, que foi cheio de muito incenso. Muito incenso é muita intercessão, é uma grande intercessão para a conversão da grande multidão da hora undécima. Na hora undécima, a conversão dos salvos será tão grande que a Bíblia descreve como areia do mar, que não se podia contar. E isso está representado aqui pelo muito incenso colocado no incensário de ouro. Continua a leitura do capítulo 8, verso 3. Muito incenso para opor com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quantas vezes Deus fala sobre o silêncio no céu? Quantas vezes Deus fala sobre o silêncio no céu? 2 vezes. Queridos, quando Jesus Cristo estava no Getsemane, a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versos 39 em diante, ali fala, Jesus Cristo diante do Pai, orou, por 3 vezes, ele foi ao Pai, e orou, clamou, dizendo, Pai, se possível, passe de mim este cálice, para que eu não o beba, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, Jesus Cristo lutava ali no jardim do Getsemane, não com seres humanos. Jesus no Getsemane estava lutando contra demônios. Ali foi quando ocorreu o primeiro silêncio no céu. Como é que é, pastor? No jardim do Getsemane, quando a porta da graça estava para abrir ou não. Como é? No jardim do Getsemane, quando a porta da graça estava para ser aberta ou não. Então não era certo que a porta da graça ia ser escancarada? Não, porque existia a possibilidade de Jesus não morrer na cruz. Vocês acham que existia a possibilidade de Jesus desistir da morte na cruz? Sim, existia a possibilidade. Os demônios estavam cercando Jesus no Getsemane. Lutava contra os demônios, contra o príncipe das trevas, que atormentava Jesus para o fazer desistir de salvar o pecador. Por 3 vezes, Jesus disse ao Pai que não queria morrer. O seu sangue na cruz abriria a porta da graça. Mas, pastor, a graça sempre existiu? De forma adiantada. Lembra-se que quando você vai numa loja e compra um produto, você vai numa loja e compra um computador, mas você não paga e leva para casa. Você já levou o computador para casa, mas você não pagou? Você prometeu pagar em 10 prestações? Aquele computador está sendo usado por você, mas não lhe pertence de fato. Porque se você não pagar, alguém vem e toma, tira de você. A graça passou a existir desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus, o Pai, ou melhor, Deus, o Filho, Jesus Cristo, foi quem conversou com Adão. Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Toda a comunicação entre o céu e a terra através de Deus, o Filho. E ali, Adão sacrificou um cordeiro,
Ele, Adão, sacrificou o cordeiro, e Jesus Cristo, Deus o Filho, pegou a pele daquele cordeiro e vestiu Adão com a pele do cordeiro, Adão e Eva. Aquilo ali era graça. Todos os cordeiros mortos por Abel, por Noé, por Abraão, todos os cordeirinhos mortos representavam graça, graça prometida, graça penhorada na palavra de Deus. Mas aquela graça era um benefício, uma bênção recebida sem que o preço tivesse sido pago. É como alguém que pegou a mercadoria, levou para casa, mas ainda não pagou. Mas tem que pagar. Queridos, o preço que confirmou realmente a existência da graça aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, aquele foi o sangue que selou a graça, que abriu as portas da graça. Se Jesus tivesse falhado, Enoque, que estava no céu, teria que voltar. Se Jesus tivesse falhado, Moisés, que já estava no céu, teria que voltar. Elias, que já estava no céu, teria que voltar. Com que apreensão e com que tensão Enoque, Moisés, Elias e todos os anjos e os seres celestiais contemplavam Jesus Cristo no Getsêmani, quando ele por 3 vezes pediu ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. Eu não quero morrer, mas seja feita a tua vontade. A sorte da humanidade estava oscilando na balança. Queridos, o sangue de Jesus Cristo unicamente poderia abrir a porta da graça e confirmar para toda a eternidade a graça eterna, a graça infinita que nos salva, que nos redime, que nos torna filhos e filhas de Deus. O próprio Satanás, o príncipe dos demônios, estava ali no Getsêmani, presente para angustiar Jesus. Tal foi o sofrimento de Jesus que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. E no livro Desejado de Todas as Nações, por favor anotem, Desejado de Todas as Nações, página 664. Desejado de Todas as Nações, página 664. Ali diz que neste momento em que a balança, a sorte da humanidade oscilava na balança, houve silêncio no céu, tensão no céu. Geralmente o silêncio está relacionado com algo muito solene. Silêncio está relacionado com algo de suspense do que vai acontecer. E este silêncio ocorreu no jardim de Getsêmani. Ocorreu no céu, mas quando Jesus estava no jardim do Getsêmani. Eu quero ler para vocês o texto que está na página 661, 663 e 664 do livro Desejado de Todas as Nações. Vou ler. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos, mas por sua própria alma, assediada da tentação e angústia. O tremendo momento chegara. Aquele momento que decidiria o destino do mundo. Não estava decidido o destino do mundo ainda. Satanás ainda poderia ganhar a vitória sobre Jesus. Mas ali no Getsêmani foi um momento crucial. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Continua a leitura do Desejado de Todas as Nações. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 3 vezes, página 664, agora estou lendo. 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. Quantas vezes a natureza humana de Jesus, assustada, recuou diante do sacrifício? 3 vezes. Será que eu tenho que morrer mesmo, Pai? Não tem um outro jeito para salvar a humanidade? Uma forma que eu possa evitar a cruz. 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. Sua natureza, a natureza humana de Jesus, o fazia vergar e tremer
E então Ellen White diz na página 664, houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Houve silêncio no céu. Os anjos emudeceram. Enoque emudeceu. Moisés emudeceu. Elias emudeceu. Todos os seres celestiais emudeceram. Porque a sorte da humanidade estava para ser decidida. E então Jesus Cristo decidiu: salvarei o homem, custe o que custar, amém, irmãos? Amém. Salvarei o homem, custe o que custar da minha parte. Aceito o batismo do sangue, para que por meio dele, milhões de almas a perecerem, obtenham a vida eterna. Queridos, quando Jesus Cristo tomou a decisão, salvarei, mesmo com a minha morte, com o meu sangue, então houve uma explosão no céu de alegria. Então, o acusador dos nossos irmãos, Jesus, que é Satanás, que os acusa de dia e de noite, queridos, ele deveria ser expulso do céu, porque Jesus Cristo tomara a decisão de, com a morte, se tornar o nosso intercessor. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele se tornou o nosso representante no céu. Antes da morte de Jesus, o representante da família humana era Satanás. Vejam que tipo de representante a família humana tinha no céu. Quando Deus realizava os concílios no céu, ia Satanás do planeta Terra até o céu, representando a família humana. Isso vocês podem ver no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó. O livro de Jó, os 2 primeiros capítulos, descrevem o que ocorria no céu quando Deus convocava os concílios. E vinham representantes de todos os mundos criados por Deus. E lá ia também o representante do planeta Terra. Por isso ele perguntou para Jó: de onde vens? Perguntou para Satanás. Deus perguntou: de onde vens? E Satanás respondeu: venho de passear pela terra. Venho de passear pela terra. Quando Adão pecou, ele entregou o poderio do planeta Terra nas mãos de Satanás. Mas quando Jesus morreu na cruz, Jesus Cristo resgatou o poderio, resgatou o domínio, e ele se tornou representante da família humana. Você tem um representante no céu, Jesus, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, nosso irmão mais velho, aquele que se uniu a você por laços eternos que jamais se partirão, porque Jesus reterá para sempre a natureza humana. Ele é filho do homem, como também é filho de Deus. E ouvi uma grande voz no céu, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. Aqui nós lemos, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora está chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava diante de dia e de noite. Quando é que se cumpriu esta profecia do capítulo 12, verso 10? Na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, Jesus se tornou o nosso representante, e Satanás foi expulso do céu. A primeira vez que Satanás foi expulso do céu, ele não era representante do planeta Terra. A primeira vez que Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso de uma posição chamada de anjo querubim, anjo cobridor. Mas quando ele levou Adão e Eva ao pecado, ele se tornou o representante da família humana, e ele foi expulso do céu pela segunda vez como representante da terra agora. Isso foi quando Jesus morreu na cruz. Por isso diz aqui: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando é que houve essa explosão no céu? Depois do silêncio. Depois do silêncio, quando nenhuma harpa soava. Quando Jesus estava para decidir se morreria ou não pela família humana. Uma vez que ele tomou a decisão, então houve uma explosão no céu, e cumpriu-se este verso que estamos lendo do capítulo 12, verso 10. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada o quê? A salvação, porque a graça foi confirmada pelo sangue de Jesus. A porta da graça foi escancarada, o reino da graça foi implantado. Existe o reino da graça e o reino da glória. O reino da glória está por vir na segunda vinda de Jesus, mas o reino da graça, ele existe.
ele foi aberto pelo sangue de Jesus. Mas para abrir o reino da graça, houve silêncio no céu, nenhuma harpa soou. Uma vez mais haverá silêncio no céu. Quando novamente haverá silêncio no céu? Voltando para Apocalipse capítulo 8, irmãos. Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Aqui nós lemos: quando ocorrerá de novo o silêncio no céu. Capítulo 8 e o verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Novamente haverá silêncio no céu, na abertura do 7º selo. O 7º selo ainda não foi aberto. Por que silêncio? Houve um silêncio no céu para abrir a porta da graça. Haverá um silêncio no céu para fechar a porta da graça. Vejam como a profecia, ela se corresponde, ela se harmoniza. Houve silêncio no céu quando Jesus abriu e escancarou a porta da graça, o reino da graça. Mas vai haver silêncio no céu quando o reino da graça estiver para acabar. E a porta da graça deverá ser fechada para sempre. E quem estiver salvo, estará salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Uma vez mais haverá silêncio no céu, na abertura de quê? Do 7º selo. Queridos, o silêncio no céu aponta para o passado e aponta para o futuro. O silêncio no céu aponta para a porta da graça que foi aberta e aponta para a porta da graça que será fechada. É isso que o silêncio no céu nos diz. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E veio outro anjo e se pôs junto ao altar. Agora eu estou lendo o verso 3, de novo, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos. A grande multidão da hora 10ª vai se salvar neste momento. Na última intercessão, um pouco antes da porta da graça se fechar, os filhos de pais cristãos, que jejuam e oram, derramam lágrimas, orando pela salvação dos seus filhos, estas orações serão atendidas antes da porta da graça se fechar. Deus ouvirá a sua oração, porque Jesus encherá o incensário de ouro com muito incenso. É a oração do pai e da mãe fiéis, os jejuns que você faz pela salvação da sua família, esta oração será ouvida. Orações não morrem. Mesmo que você morra, minha irmã, mesmo que você morra, meu irmão, orando pela salvação do seu filho, a sua oração não morre. Pessoas morrem, orações não morrem. A oração que Estevão fez na hora da morte, Estevão morreu apedrejado, mas a oração que ele fez na hora da morte continuou viva. E a oração de Estevão continuou ecoando nos ouvidos de Saulo. Na galeria da mente de Saulo, não saía aquela voz de Estevão dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E a oração de Estevão continuou viva e continua viva até hoje, convertendo almas. Orações não morrem. Não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, por aqueles que você quer salvar. Agora, queridos, a última e grande intercessão será para a conversão da hora 10ª. No livro Primeiros Escritos, anote isso aí, Primeiros Escritos, página 38, nós lemos, Primeiros Escritos, página 38, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados. A porta da graça está para se fechar, e os olhos misericordiosos de Jesus olham, e ele percebe que existe um grupo que não foi selado pelo selo do Deus vivo. Os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, havia derramado o seu sangue por eles. Então vi Jesus Cristo dar ordem para os seus anjos, para que fossem à terra e selassem aqueles que ainda não tinham sido selados. E na visão, Ellen White diz que o anjo voltou da terra, com um tinteiro na mão, e ele disse: agora estão todos selados. A grande multidão já está selada pelo selo do Deus vivo.
E agora, no Primeiros Escritos, página 279. Primeiros Escritos, página 279 e 281. Nós lemos: então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Onde é que está Jesus ministrando no céu? Diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Antes de Jesus levantar as mãos e falar está feito, ele faz algo antes de falar. Com mão levantada, está feito. O que ele faz? Ele lança o incensário sobre a terra. Quando Ellen White escreveu Primeiros Escritos, página 279, ela estava citando especificamente Apocalipse capítulo 8, verso 5. Anote isto. Quando Ellen White escreveu o que está no Primeiros Escritos, página 279, ela estava explicando exatamente o 7º selo. Deus deu a revelação a Ellen White do que seria o 7º selo. E ela explica: o 7º selo é o fechamento da porta da graça. Mas antes Jesus faz uma grande intercessão. Mas depois desta intercessão feita, Jesus levanta a mão para o céu e diz: está feito. E lança o incensário de ouro que ele tinha na mão, lança-o sobre a terra. Agora ele não tem mais incensário de ouro na mão. Agora ele não faz mais intercessão pelos salvos, pelos perdidos. Não há mais salvação. Não há mais intercessão. Leia comigo o capítulo 8, verso 5. Olhem na Bíblia, irmãos, porque aqui Deus revela para nós o momento exato do fechamento da porta da graça. Capítulo 8, verso 5 de Apocalipse. E o anjo, este anjo é Jesus, tomou um incensário, o mesmo incensário de ouro que ele encheu de muito incenso. Agora ele vai encher esse mesmo incensário, não com incenso. Incenso é intercessão. Mas agora ele vai encher o incensário de ouro com outra coisa. Vejam aí o capítulo 8, verso 5. Leiam comigo. E o anjo tomou um incensário e o encheu de quê? Fogo do altar. Não é com incenso agora. Primeiro ele enche com incenso e faz a grande intercessão, e vem a conversão da grande multidão, a multidão da hora undécima, e dos nossos filhos, daqueles que estão afastados da igreja. Mas agora ele enche o incensário de ouro com fogo do altar. E o que ele fez? Leiam comigo. E o lançou sobre a terra. Esta frase que Ellen White pegou, o Espírito Santo colocou na mente dela, esta frase de Apocalipse 8, verso 5, dizendo: esta é o fim da graça. Este é o fechamento da porta da graça. Porque uma vez que Jesus lança o incensário sobre a terra, ele não tem mais incensário, não existe mais intercessão. Vamos ler então o verso 4 e o verso 5 agora. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E agora o verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Queridos, o que acontece depois que Jesus lança o incensário sobre a terra? Vejam agora o capítulo 8, verso 6. Quero que vocês leiam comigo agora o capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quantas trombetas foram tocadas antes da abertura do 7º selo? Quantas trombetas foram tocadas antes da abertura do 7º selo? Nenhuma. Quando é que os anjos receberam as 7 trombetas? Capítulo 8, verso 2. Capítulo 8, verso 2. Leia o capítulo 8, verso 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Quando o 6º selo for aberto por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no lugar santíssimo, então os 7 anjos vão receber as 7 trombetas, mas não vão tocar. Então ele vai fazer uma grande intercessão, a conversão da grande multidão. E então, depois desta grande intercessão, ele pega um incensário de ouro, enche de fogo do altar e joga sobre a terra. E diz: está feito. Está feito.
Quem é imundo continue na sua imundícia, e quem é santo continue a se santificar. Fechou-se a porta da graça. E então o capítulo 8, verso 6 diz: só então os anjos, o quê? Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quando? Depois do fechamento da porta da graça. Depois de Jesus ter jogado o incensário sobre a terra. Não sou eu que interpreto a Bíblia, meu querido irmão. A Bíblia interpreta a Bíblia. O Espírito de profecia interpreta a Bíblia. Deus revelou para a sua serva a grande e última intercessão e o fechamento da porta da graça no 7º selo. Amém por isso. Deus não nos deixa em trevas, mas Deus também não dá luz para quem não quer luz, para quem não avança pela fé. Quando você anda pelos corredores deste hotel, pela saída de emergência, não sei se vocês já andaram pela saída, pela escada, ou vocês estão usando somente o elevador. Use a escada da emergência. Quando vocês abrem a porta, está escuro. Está escuro. Você entra naquela escuridão. Mas quando você coloca o pé na escuridão, a luz se acende. Queridos, à medida que você vai avançando na escuridão, a luz vai acendendo. Mas fique parado lá na porta esperando a luz se acender. Você vai ficar o dia todo lá, esperando. Ela não vai se acender. Para que a luz acenda, você tem que avançar. Se você quer entender a palavra de Deus, você não pode ficar parado esperando. Você tem que agir. Você tem que avançar pela fé. E no momento em que você avança pela fé, o Espírito Santo vai acendendo a luz, vai dando iluminação, vai dando discernimento. E nós vamos entendendo os segredos desta porta aberta no céu. Os segredos desta porta aberta no céu, que é a intercessão ministerial de Jesus no céu. O julgamento dos mortos, o julgamento dos vivos, o fechamento da porta da graça. Os conversos da hora undécima formam uma grande multidão e incluem os filhos de Deus que estão afastados da igreja, queridos. Eu quero neste momento, queridos, mencionar, estamos terminando, que as 7 trombetas vão começar a ser tocadas. Quem falou isso? Jesus falou. Aonde? Apocalipse capítulo 8. Quando? Quando o 7º selo for aberto. Hoje a porta da graça está aberta. A graça existiu desde o Éden, mas ela só foi confirmada na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue. A porta da graça está escancarada para todo aquele que quiser. Aquele que quiser, venha. Quem ouvir, venha. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Mas chegará um momento em que esta porta da graça será fechada. E o imundo vai continuar imundo para sempre. E os santos continuarão santos para sempre. O momento da graça é agora. O momento da confissão dos nossos pecados é agora. Rompa com seus pecados. Se desvencilhe deste fardo de pecados que nos arrasta e que nos segura na terra. Porque o nosso destino é o céu. Nosso destino é o céu. Qual é o pecado que ainda o amarra? Qual é o pecado que ainda o prende a Satanás? Porque Satanás tem poder somente sobre aqueles que vivem na prática de pecados conhecidos. Satanás não tem poder sobre aqueles que confessam os pecados. Satanás não tem poder sobre aqueles que rompem com o pecado. Satanás não tem poder sobre aqueles que dizem: Senhor, eu não quero mais viver na prática deste pecado. Me ajude, eu sou fraco. Mas a minha decisão é não mais fazer isso. Me ajude. Você rompe com os poderes de Satanás na sua vida e nasce em você o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo o ilumina. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo o capacita para vencer como Jesus venceu. Hoje é o momento da confissão, porque a graça está disponível a todo aquele que quiser. Mas não espere a porta da graça se fechar, meu irmão. Venha. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que quiser, tome de graça da água da vida.
que a graça do meu Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida hoje. Salvos em Jesus Cristo hoje. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que a graça de Jesus fique com vocês.